Amém, irmãos, paz do Senhor. A palavra do dia, eu vou começar pelo livro de Isaías. Isaías, capítulo de número 66 e versículo 20. Isaías, vivendo muitos anos antes de Cristo, ele profetiza o que será a igreja de Cristo no futuro. Ele ainda não tem a igreja da graça, tem apenas profecia, mas Isaías faz uma profecia e diz assim: e trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por presente ao Senhor, e sobre cavalos, e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Isaías diz que a casa de Deus ainda vai ser um lugar de trazer muita pessoa. Uns vêm em carro, que no futuro ia ter carro, outros vêm de todo jeito para chegar na casa de Deus, mas sempre trazendo as suas ofertas em vasos limpos. Ele se refere a uma santidade, ele se refere ao tempo da graça, em que o homem se batiza, que recebe o Espírito Santo, e que o próprio holocausto, que era de carneiro, deixa de ser de carneiro, para passar a ser sacrifício de pessoas. Depois de muitos anos depois, o apóstolo Paulo, escrevendo para o pessoal de Roma, isso já, a profecia de Isaías já se cumpriu, já está com 600 e tantos anos, 700 anos, o apóstolo Paulo aparece e viveu naquela época, depois de ter se reconciliado a Cristo, ter visto aquela visão, se tornou um grande pregador do Evangelho. E ele diz assim: que eu seja ministro, isso já em Romanos 15:16, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificado pelo Espírito Santo. Está vendo? Olha o que o Isaías dizia. Agora o apóstolo Paulo vai pregar para os gentios. Quem são os gentios? O povo do mundo. Então, que não era judeu. Então Deus, ele tirou o apóstolo Paulo daquela vida de ser Saulo de Tarso, aquele homem perigoso, e faz dele um pregador para pregar para as nações, para outras pessoas pagãs. E ele diz que esse pessoal, o Isaías diz no 66:20, que as pessoas vêm em vaso santo, e trazendo oferta em vaso santo. Então, quem vai para a igreja tem que ser limpo, tem que ser batizado, tem que ser tudo que oferece a Deus. Se nós pegar o livro de João, no capítulo 4, versículo 24, ele diz para a mulher samaritana que Deus é Espírito, e importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. João 4:24. E aqui o apóstolo Paulo diz, a profecia de Isaías diz, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Está vendo? O homem, o crente, ele para servir a Deus, ele tem que ser selado com o Espírito Santo. É tanto que lá no livro de Atos dos Apóstolos, o Pedro diz: sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E justamente ali é onde entra o selo do crente. Jesus fez todo um projeto para nós ver e observar e seguir após ele, carregando a cruz. Ele veio no batismo do João como se fosse um homem normal, recebeu o batismo, e a palavra de Deus diz que logo que ele saiu da água, viu o céu aberto e um fenômeno, como uma pomba bem alvinha veio e entrou nele.
Dali ele saiu para ser tentado pelo diabo no deserto, porque o homem só resiste às tentações do diabo se ele for verdadeiramente cheio do Espírito Santo. No livro de Romanos 11:13, Romanos 11, o capítulo e o versículo 13 diz: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Olha, o apóstolo Paulo zelava pelo ministério dele, para poder cuidar dos gentios, como um vaso limpo, como um vaso de honra. Se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e versículo 15, Deus diz para Ananias: Ananias, vai orar no Saulo, porque ele é um vaso para mim, é um vaso para levar a minha palavra, para um vaso que carrega a palavra de Deus. Tem muita gente pensando: eu tenho o Espírito Santo, eu carrego Deus. Aí você vai olhar, tu não é digno, não, um vaso daquele de carregar Deus, por causa da limpeza, da santidade de Deus. Então o vaso tem que ser limpo, muito santo. É um vaso que não tem de que a gente acusar, não, porque Deus não tem acusação, Deus é perfeito, então não pode ser botado num vaso que está estragado. Por que Jesus disse: ninguém põe vinho novo em odre velho? Pouca pessoa compreendeu aquela palavra. Ninguém pode botar um vinho novo num odre velho, num vaso velho, porque estraga, se acaba em nada. Tem que ser colocado num odre novo, o vinho curtido no vaso. Eu vou ler um texto da palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 4. Diz assim: grande é a ousadia da minha palavra, da minha fala para convosco, e grande é a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, de transbordante de gozo em toda a nossa tribulação, tá vendo? Apóstolo Paulo diz: a minha fala é com ousadia, porque eu estou cheio do Espírito Santo. O vaso que leva a palavra, que leva o evangelho pela terra, tem que ser um vaso. Ele vai levando o nome de Jesus, ele vai levando o projeto de salvação. Não é um vaso qualquer. Hoje tem muita igreja e muito vaso. No vaso é que não falta. Agora, será que todos esses vasos estão preparados para verdadeiramente carregar essa palavra, levar essa salvação para a humanidade? Porque ele precisa ser um vaso preparado. Não é qualquer vaso, não. O apóstolo Paulo sempre insistiu nisso aí. Escreveu para Galácia, no capítulo 2, versículo 7. O livro de Gálatas, e disse assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me estava confiado, como a Pedro, e da circuncisão, porque olha, o Pedro andava com Cristo, era pregador, e o Paulo não andava. O Paulo não andava com Cristo. O Paulo era diferente do Pedro, era um perseguidor da palavra. Mas quando Deus chamou ele, que ele caiu do cavalo pelo aquele fogo, ele já recebeu o Espírito Santo. Quando o homem foi orar nele, no capítulo 9, ele já estava chorando, ele já estava cheio do Espírito Santo. Ele viu uma visão quando o cara vinha para orar. E ele está dizendo aqui que é igual o Pedro, recebeu do mesmo jeito. E tem um canto que ele dá um testemunho, diz que não era nem digno de ser chamado de apóstolo, mas foi chamado de apóstolo porque Deus quis. Depois ele escreveu para a igreja de Filipe, no capítulo 1, e versículo 23. Filipenses, capítulo 1, 23. Ele já está perto de morrer, ele diz assim. Ele diz no 22, mas se viver na carne me dá fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso ainda me é muito melhor. Ele está dizendo:
Eu tenho, não sei o que é que faço. Tenho vontade de ficar com vocês ainda uns tempos. Tenho vontade de partir para ficar com Deus, porque isso me é melhor. Não sei o que é que faço, o que é que eu escolho. Eu já estou perto de morrer, mas eu estou alegre, eu não estou com raiva não. Eu estou muito feliz, porque viver com Cristo é bom demais, é muito bom. É um vaso que vive aqui, carrega o evangelho aqui, tem esperança, certeza de salvação. Eu não gosto de ver um crente dizendo assim, eu tenho fé de ser salvo, eu acho que eu estou batalhando. Não, eu não gosto disso não. Eu gosto quando o cara abre a boca e diz, eu sou salvo em Cristo Jesus, porque ele diz que quem se batizasse e cresce nele era salvo. E eu tenho procurado andar nos caminhos do Senhor, fazer que nem o Paulo aqui. Eu estou em aperto, com vontade de ir, vontade de ficar ainda para pregar um pouco, mas quando eu partir, para mim é melhor estar com Cristo. É muita certeza de salvação num camarada dele, muita certeza mesmo de salvação. E em Filipenses 2,17, ele diz assim, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Era um cara alegre, era um cara que tinha prazer na obra do Senhor. Um homem cheio do Espírito Santo, ele tem prazer na obra do Senhor. E o mercenário é aquele que corre fora. Vou deixar isso de mão, cuidar de nada não. Qualquer aperto que vem, ele já está correndo, porque ele não tem o Espírito de Deus. Escreveu para Colosso, para Colossenses, ele escreveu dizendo assim, Colossenses, capítulo 1, versículo 24, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Agora eu entendi aquela palavra de quem quiser vir após mim, renuncia a si próprio e carrega a sua cruz. Eu vim entender ela hoje. Aquela palavra, ela não está direcionada a povos, muitos povos. Ela está direcionada a pastores. Porque carregar a igreja de Cristo é carregar o resto da cruz de Cristo. É por isso que a igreja dá trabalho. É porque aqui Jesus carregava a igreja nas costas, levando ela na salvação. E o pastor que pegar, ele tem que renunciar a ele mesmo, não pode fazer o que ele gosta muitas vezes. Até uma brincadeira que ele fizer, o povo diz, aquele pastor faz isso assim, aquele pastor faz isso, é um sofrimento. E agora o tanto de coisa que dá na igreja para você estar ajeitando de um canto e outro. Agora foi revelada essa palavra em Colossenses capítulo 1, versículo 24. O apóstolo Paulo diz, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Agora eu entendi. A igreja é o corpo de Cristo e o homem que vai carregando ela vai padecendo por ela, assim como Cristo padeceu pela igreja e morreu por ela. É por isso que ele diz, quem quiser vir após mim, renuncie a si próprio e carregue a sua cruz. Na primeira carta que ele escreveu para Timóteo, o apóstolo Paulo, eu estou só nos ensinamentos dele. Ele disse assim, 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 7. Ele diz assim, para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Não foi em teologia, não foi nada. Foi na fé e na verdade. E constituído pastor, doutor, bispo, porque o pastor da igreja, ele tem que pedir a Deus sabedoria, porque ele mesmo é doutor, ele mesmo é psicólogo,
tudo está sobre o pastor. As pessoas buscam dele a solução dos problemas e ele tem que se rebolar para poder dar conta do recado diante do povo de Deus. Aí na segunda carta que ele escreveu para Timóteo, apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 11, ele diz assim, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Ele era tudo, Deus derramou sobre ele, porque na hora que Deus chamou o homem para trabalhar na obra, ele capacita ele. Às vezes o cara diz, rapaz, eu não vou trabalhar na igreja, até tive um chamado, mas eu não vou pastorear ou trabalhar porque eu não tenho sabedoria. Não tem mesmo não, o homem não tem sabedoria. É por isso que o Salomão, mesmo sendo filho de papai, pediu sabedoria a Deus. Porque a sabedoria, a capacidade, quem dá é Deus. Nenhum homem diga eu vou fazer isso, eu faço isso, porque isso é um egoísmo. Ele tem que dizer, se Deus quiser eu faço. E quando Deus chama para a obra, é porque ele vai ensinar o camarada a trabalhar. E o apóstolo Paulo sofreu pela palavra de Deus, mas terminou dizendo assim, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. No mundo de hoje, a maioria dos pregadores e pastores, ele tem uma única visão, que é dinheiro. Eu vou logo dizer essa verdade aqui, depois eu termino de pregar e vou só orar. Ele não tem outra visão, o pregador do mundo atual. Igreja para ele é uma casa de comércio que deixa ele bem de vida. Que ele pode comprar o seu bom carro, que ele pode ter a sua boa residência, que ele pode ter seus filhos na escola, nos melhores colégios. E fora disso, se alguém mandar, ele não vai, porque ele vai ficar muito humilhado, sem ter nada. E a mulher dele vai esculhambar, vai dizer para ele que não vai, que não acompanha mais ele. Então a preocupação desse povo é essa. Por isso que eles não vão para uma cidade longe, não vão para Marechal Thaumaturgo, bem longe, é difícil ir. E ainda vai aqueles pastores grandes, para uma igreja grande, Assembleia de Deus, que tem muito dinheiro. Para ir começar uma apostólica dessa, que nem eu comecei aqui, não vai ninguém. E eu não vou porque não tenho mais idade. Se eu tivesse 30 anos, eu ia e trabalhava no serviço secular, o dia todo e de noite trabalhava na igreja. Eu quis ir para a Liberdade quando eu tinha 60 anos, para passar o dia brocando, roçado, praia, caçando, e de noite fazer o trabalho. Não fui porque até meu pai pediu que eu não fosse. E a mulher também queria ficar, nós fiquemos, mas eu não tenho coragem de ir. Agora eu tenho só a coragem, mas a saúde eu não tenho. Porque o que o cara tem que fazer é trabalhar na obra, esperando isso aqui que o apóstolo Paulo disse. Terminei o combate, acabei a carreira. Assim foi eu, entrei no Evangelho ainda novo. Trabalhei, ganhei muita alma para Cristo, fiz igreja. E hoje eu estou já sendo oferecido em aspersão de sacrifício, como disse o apóstolo Paulo. Mas não tem nada que eu me arrependa. Se tivesse que fazer de novo, eu faria. Porque uma alma tem um valor para Deus e tudo é entesourado no céu para a gente receber lá, quando nós chegar lá. Não tem nada para receber aqui não. Aqui muitas vezes você cuida de uma pessoa, depois que ele fica bem, ele lhe dá um coice. Lhe dá um coice, se esquece dos milagres que Deus fez através do que você fez, junto com Deus. Se esquece da amizade, vai atrás do outro mercenário que nunca cuidou dele e se torna bem fiel ao outro e praticamente contra a gente. E dói no coração, mas a gente entrega para Deus, faz parte. Jesus foi assim. Cuidou de tanta gente, terminou crucificado no meio de 2 ladrões. A vida do Evangelho é assim.
Quando você não presta mais, você é Olá, meus descartado. amigos, tudo bem com vocês? Eu nunca me animo quando o cara diz, pastor, eu amo Aqui o quem Senhor fala e é com nunca lhe vocês, abandono. poeta Rubem Eu Rosa. já fui tão descartado por amigos e irmão que essa palavra Quero não faz agradecer ao mais meu Deus efeito e a para todos mim. os inscritos no YouTube, Toda poeta vez que Rubem um Rosa cara Evento, no disser, nunca TikTok, vou poeta sair Rubem dessa Rosa igreja, Evento. você velado aqui dentro dela. E eu amo o Senhor. Pode ser que essas palavras sejam verdade, mas elas não dão um impacto no meu coração, porque já sofri demais cuidando das pessoas e eles viram as costas para mim. Mas estou tranquilo, estou feliz. Esse é o Evangelho, Jesus foi assim, eu também tenho que ser. Mas eu quero mostrar a realidade através das pregações. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu quero orar agora. Meu Deus, meu Pai que está no céu, eu sei que toda essa terra está nas tuas mãos. E o Senhor faz tudo o que o Senhor quer, com grande grandeza, com grande poder. Por isso eu te peço nessa manhã, pela vida dos meus irmãos, pela vida daqueles que ouvem esse evangelho, que o Senhor possa abençoar e iluminar cada passo da nossa vida, porque muitas vezes a vida se torna dura, difícil de vencer. Mas com o Senhor nós somos mais que vencedores. Abençoa cada um de nós, eu te peço em nome de Jesus, meu Pai. Amém.